Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, estou na gerência da USF Oliveira, já tem 2 anos e 5 meses, né? Me sinto honrada de poder estar mais uma vez representando a unidade, né? Então, assim, eu fico muito feliz e agradeço a Deus por essa oportunidade. E eu trouxe para estar com nós nessa apresentação, né? O doutor Dinael, que é o médico da nossa unidade, da equipe Parque dos Girassóis, e a enfermeira Mahara, que é a enfermeira da equipe da Maria José de Freitas. Essa é a foto, né, da nossa unidade, né? Olhando assim, ela é pequenininha, assim, né, pela foto, mas ela é imensa lá por dentro, para ver de tantas pessoas que ela acolhe. Essa é a ficha técnica da unidade, né? A unidade foi inaugurada em 30 de agosto de 2018, né? Ela faz parte da Saúde na Hora, ela é uma unidade LIAPS, né? Uma das 9 unidades LIAPS de Campo Grande, e sem querer puxar a sardinha, ela acaba sendo a melhor unidade, na minha opinião, tá? Esse é o mapa, né, da área de abrangência, né, da nossa unidade. É um mapa, a nossa unidade fica um pouquinho longe de outra equipe, que é a equipe verde, ela ficou um pouquinho distante, né, mas ela atende os bairros, né, Parque dos Girassóis, Oliveira 1, 2 e 3, União, né, Caiçara e também a base aérea. Essa é a evolução de cadastro, né? A gente mostra que a gente tem muito trabalho pela frente, a gente vai estar nessa construção de cadastros, né? Mas mostra também que a gente está evoluindo, né? Então, a cada ano, a gente pode observar que nossos números estão crescendo no nível de cadastro. A carteira de serviço da unidade, né? Eu quero destacar, assim, a inserção de DIUs, né? Então, assim, no ano de 2020, a gente conseguiu fazer 5 inserções com registro, né? E já no primeiro semestre de 2021, foram 14 com registro. Então, assim, é um ponto bem positivo, a unidade tem sido procurada muito pelas mulheres, né, para estar realizando a inserção de DIU. Tem outros procedimentos que também a gente realiza, as suturas, drenagem, lavagem de ouvido também, cantoplastia, sonda vesical de demora, né? E tem outros procedimentos, né? A gente retirou do sistema a retirada de pontos, que no primeiro semestre de 2021 foram 62, e os procedimentos intramuscular, 445. O CISREG médico. A gente percebe, né, o absenteísmo, que deu 9%, né, e a gente está traçando algumas estratégias, né, como para poder ter a redução, como a qualificação do registro clínico, indicação na solicitação de horário referencial para o atendimento, né. E o serviço de psicologia, né, está sendo em maior tempo de espera o agendamento. Poderia ser até maior a quantidade de solicitação, mas nós temos o apoio do NASF, né? Então, a gente tem o apoio da psicóloga Francine, que é de suma importância para a gente. E os exames mais solicitados, a radiografia simples, né? Que está em 99, e o tempo médio de espera está em 44 dias. A mamografia, né? Que a gente percebe até um curto tempo, de 7 dias, né? E a ultrassom abdominal, que é de 65 dias. O CISREG da odontologia. A gente observa no primeiro semestre 31% de absenteísmo, né? Então, assim, a gente considera isso elevado, esse número, né? Então, a gente está traçando uma estratégia, né, como orientação sobre a importância do tratamento, orientação sobre o sistema de agendamento, confirmação da consulta, indicação na solicitação, um horário preferencial para o atendimento, né? E as 3 consultas de especialidades mais solicitadas é a radiologia, endodontia, cirurgia bucomaxifacial. E o tempo de espera de endodontia está sendo de 151 dias, que é o maior tempo. O balanço da ouvidoria. A gente observa que em 2020
nós tivemos apenas só 2 elogios no ano todo, né? Então, a gente estava em processo, né, de trabalho, de mudança no processo de trabalho, enfim, e aí houve muita reclamação por demora no atendimento, porque estava a unidade se adequando ao novo processo, né? E a comunidade também, né? Então, assim, eles não entendiam, né? Agora eu tenho residentes, eles tinham um vínculo muito forte com os outros médicos, e, enfim, eles não entendiam. Houve um pouco de demora, que para a gente não é considerado tanta demora, mas 30 minutos já estava sendo até demais um nível de atendimento, tá? E já no primeiro semestre de 2021, nossos elogios aumentaram, a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente percebeu que a comunidade estava tendo uma boa aceitação, né? Então, assim, eles estavam entendendo já o processo de trabalho e a gente estava, na verdade, já construindo mais acertos. O perfil acadêmico e programas médicos pelo Brasil. Oliveira é uma unidade que assim, é um coração de mãe mesmo, né? Sempre cabe mais um. Então, assim, a gente acolhe, é uma unidade muito acolhedora. Então, nós só não temos o médicos pelo Brasil, mas temos da graduação da Uniderp, de Medicina, né? E da UEMS. Temos também do curso técnico do SEGRAM, que nos auxilia, né? Do técnico de enfermagem. A pós-graduação, que é a residência, temos 13 residentes, né? E preceptores, nós temos 6. E reunião de equipe, reuniões de educação permanente, nesse primeiro semestre foi 32, e reunião para discussão de casos e ou grupos de estudo foram 83, né? Temos 25 número de pesquisas em andamento que foram realizadas na unidade. Reuniões intersetoriais, né? Nesse primeiro semestre, né? Então, assim, em meio às bandeiras do prosseguir, então, assim, a gente teve muita oscilação do nível de poder estar fazendo as reuniões, né? Então, a gente, com o conselho, a gente conseguiu fazer uma reunião que foi em fevereiro. A gente teve que chamar o conselho para eles poderem estar entendendo a necessidade do redimensionamento, que houve a necessidade lá na unidade, né? A equipe nasce, né? É com muito orgulho que a gente fala dos profissionais da equipe do NASF, né? Então, nós temos 9 profissionais, né, que ficam em prol da unidade também, né? Nós temos terapeuta ocupacional, médico ginecologista, fisioterapeuta, farmacêutico, psicóloga, nutricionista, médico pediatra, profissional de educação física, fonoaudióloga, todos esses profissionais que contribuem muito para o nosso crescimento dentro da unidade, tá? IPTS, que foi realizado na unidade, foram 3, né? A educação permanente, da estratégia da família, foram 14, consulta compartilhada, 102, reunião com o NASF foram 7, PICs, que a gente faz, realizada a auropuroterapia e o yoga, e reabilitação pós-Covid, que foi feita individual na unidade, né? E as reuniões para discussão de caso com o NASF foram 57. Atendimento domicílio, né? A gente percebe e fala até assim com alegria, até que a unidade se dispôs, né? A gente estava sempre ali vendo a situação que era necessário fazer aquele atendimento domiciliar. Foi possível ser realizado as visitas, né? A gente nunca deixou de atender aquele paciente acamado, aquele paciente que estava ali mais vulnerável, que não tinha condições de ir até a unidade. Nós tínhamos o retorno dos nossos ACS, né, que eles buscavam a unidade, a sua equipe, e trazia a situação que estava ocorrendo no território. Então, era realizadas as visitas, né, tanto pelo profissional enfermeiro, nível médio, o profissional do serviço social, né, assistente social sempre nas visitas e atenta quanto às solicitações do Ministério Público, Conselho Tutelar, né? E os dentistas também, os odontólogos também sempre estiveram presentes nas visitas no atendimento domiciliar desses pacientes, né? Então, assim, a gente enaltece e lembra também da presença dos nossos ACS, que o tempo todo, com toda situação de bandeira
oscilando o tempo todo, maior parte do tempo na vermelha, e aí eles tendo que fazer as visitas, busca ativas, né? Então nossos ACS sempre estavam ali, né? Pronto para poder estar auxiliando a gente no que acontecia no território. Então, e aí grande parte dessas, os atendimentos domiciliares sempre eram trazidos pelos nossos ACS. Vou passar agora para o doutor Dinael, está continuando a nossa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui aos dados numéricos e percentuais a respeito do, sempre no comparativo, né, entre o ano de 2020 e o primeiro semestre agora de 2021, a respeito de doenças transmissíveis, tuberculose e hanseníase. Então, sobre o percentual de cura nos casos de TB pulmonar com confirmação laboratorial. Em 2020 não tivemos, em 2021 houve, né, já uma taxa de 100%. O abandono em 2020 foi 66%, agora no primeiro semestre não houve. A proporção de cultura com escarro realizada nos casos de retratamento, 33% no ano passado, e no primeiro semestre não houve. E a proporção de contatos examinados entre os identificados acabou não havendo em 2020, e todos os contatos dos pacientes em 2021, 100%, foram examinados. Não houve óbitos, né, em nenhum dos períodos relacionados, e o número de pessoas em tratamento de TB em vulnerabilidade para abandono foram 3 em 2020 e 1 em 2021. Essas pessoas em tratamento, em risco de vulnerabilidade para abandono, na verdade, são 100% dos pacientes. Foram realmente 3 ano passado e 1 agora, em 2021. Sobre a hanseníase, o número de casos de novos tratamentos, o número de novos casos de hanseníase curados. Houve 1 em 2020, não houve em 2021, mas em 2021, no primeiro semestre, nós temos 2 pacientes que estão com tratamento em curso, né? O tratamento é longo, está em curso, e nós esperamos aí que ao longo do final deste ano, ou no máximo ano que vem, já concluam em sucesso e em cura. O percentual de cura de novos casos, então, foi 100% no ano passado, justamente porque foi um paciente e esse obteve a cura, e neste ano não houve, né, foi 0%, mas porque, como eu disse, os 2 pacientes estão com tratamento em curso ainda. Em 2020, os contactantes não foram examinados, mas em 2021, 87,5% dos contactantes dos pacientes que estão em acompanhamento foram examinados. Sobre os indicadores de monitoramento agora. Os beneficiários do Bolsa Família. Em 2020, eram 332 famílias, em 2021, no primeiro semestre, 365. Dessas famílias que eram acompanhadas, que tinham, né, o cadastro no Bolsa Família em 2020, 90% estavam sendo acompanhadas na nossa unidade, e agora, no primeiro semestre, 92% dessas 365 famílias estavam em acompanhamento regular na UBSF Oliveira. Os dados agora das gestantes, no que diz respeito ao pré-natal. Então, o número de gestantes com pré-natal encerrado em 2020 foram 24, e agora, no primeiro semestre, foram 10. No ano passado, nenhuma tinha menos de 20 anos. Dessas que encerraram pré-natal com menos de 20 anos, agora, já no primeiro semestre, eram 2. A proporção de gestantes com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de PA e testes rápidos, foram 25% no ano passado, e agora, no primeiro semestre, foram 80%, né? Houve um aumento significativo. Dessas gestantes, as que iniciaram o pré-natal até 12 semanas de gestação, em 2020, 37,5%, e agora, no primeiro semestre, esse número subiu significativamente para 80%. Houve, então, 100% das gestantes, né, encaminhadas, do percentual de gestantes encaminhadas para a maternidade de referência a partir da 28ª semana de gestação, foram 100%, tanto no ano passado como nesse primeiro semestre. Dessas, em 2028, gestantes eram acompanhadas também no pré-natal de alto risco, e agora, no primeiro semestre, 3 foram acompanhadas no pré-natal de alto risco. E isso sempre em conjunto com a atenção primária. Sobre os óbitos maternos, fetais e infantis. Então, nos 2 períodos em análise aqui, não houve casos de óbito materno. Óbitos fetais houve 4 ano passado e nenhum agora, no primeiro semestre. O número de óbitos infantis houve 3 ano passado e 1 agora
no primeiro semestre. Acabou não havendo discussões no Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal, no que diz respeito a óbitos maternos, fetais, não houve a discussão. Essas discussões sobre os óbitos que houve foram realizadas em equipe, nas reuniões de equipe da unidade, o BSF Oliveira. Sobre a avaliação dos óbitos maternos, fetais, infantis. Então, como eu disse, houve a discussão em equipe a respeito desses óbitos, né? E as seguintes estratégias foram discutidas e levantadas. Primeiramente, a importância do pré-natal precoce, né? Quanto mais cedo iniciado, melhor. A questão das visitas e atendimentos domiciliares como ferramenta de busca ativa, principalmente casos de gestantes que perdem o segmento, que deixam de comparecer à consulta de retorno. Importante que a equipe esteja atenta, identifique esses casos e prontamente vá ao encontro delas, mediante a busca ativa por visita domiciliar. A importância também da classificação de risco gestacional durante as consultas. Distinguir quais são as gestantes que são de alto risco e quais as que são de risco habitual. As de alto risco devem ser prontamente encaminhadas para o pré-natal especializados. Quanto aos desdobramentos relacionados à assistência implantados após a discussão dos casos na equipe. Então, busca ativa, como eu já relatei, a importância da proximidade da gestante com os demais serviços de saúde, demais serviços oferecidos na unidade, né, vacina, consulta odontológica, acompanhamento com o serviço social, e a questão da vigilância também dos exames laboratoriais, né, por vezes, a diferença entre o pré-natal de alto risco e risco habitual se encontra justamente na diferença, na questão dos exames. Então, é importante estar atento e dar o tratamento, né, fazer um encaminhamento como é adequado. Agora, sobre as consultas farmacêuticas, né, e a questão do Programa de Controle Nacional do Tabagismo. Em 2020, de toda a população cadastrada, né, que são 12.599, houve 113 consultas, e agora, no primeiro semestre de 2021, 99 consultas farmacêuticas. Quanto ao número de pessoas tabagistas cadastradas, 2020 eram 211, e agora, no primeiro semestre, foram 217. Claro que os valores reais são muito maiores, né? Aqui ocorre aquela questão do subregistro, mas a equipe já está, né, tomando as providências, está traçando as estratégias devidas para que haja uma melhor qualificação desses registros, de forma que eles possam refletir melhor a realidade da nossa população. Esperamos que nas próximas prestações de conta, esses valores já estejam mais próximos à realidade, né? A equipe já está tomando as providências, traçando estratégias nesse sentido. Sobre o número de pessoas atendidas ou referenciadas a outras unidades pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo. A nossa unidade tem esse programa, a qualificação da equipe foi feita em setembro do ano passado, e desde então o programa foi efetivamente implantado lá. Os atendimentos, por conta da pandemia, têm sido individualizados, não em grupo ainda, mas só individuais. Foram 10 em 2020 e 3 agora no primeiro semestre de 2021. Sobre os indicadores de produção. Saúde da criança. Então, aqui nós temos a faixa etária das crianças, né, e os profissionais com quem elas consultaram e os dados respectivos. A respeito da consulta de enfermagem e puericultura em crianças de 0 a 3 anos, dentre a população de 245 crianças, 27% bateram essa meta ano passado e 12% alcançaram essa meta no primeiro semestre. Em relação às consultas médicas, nessa mesma faixa etária, 28% alcançaram a meta de 6 consultas por ano por paciente cadastrado, e neste primeiro semestre, 24% alcançaram essa mesma meta. Em relação à consulta de atenção básica, né, médico de enfermagem de crianças de 0 a 10 anos, a meta é 1,8 consultas ano por paciente, foram 58% que atingiram essa meta no ano passado, e no primeiro semestre, 42%. E a respeito da consulta da RN, com a realização do teste do pezinho, foram 20 registros em 2020 e 6 registros em 2021. Então, houve, de fato, uma redução percentual, quando comparado este primeiro semestre de 2021 em relação ao ano passado, né? Sabemos que o primeiro semestre foi difícil, né? Teve a questão das bandeiras, né? A questão de toda a alocação de recursos para o atendimento ao sintomático respiratório, principalmente na época que houve o colapso do sistema de saúde aqui no estado, mas, né, trabalhando ao longo dos próximos meses, semestres, a ideia é que a gente possa, né, elevar novamente esses percentuais a patamares adequados e dentro das metas
preconizadas, né? A questão do teste do pezinho também, houve essa questão do subregistro, mas a equipe também já está traçando estratégias para que isso seja devidamente corrigido. Saúde do adolescente. Adolescente, pessoas de 11 a 19 anos, o parâmetro é 1,8 consulta por ano pela população cadastrada, né? Então, de 1.030 pessoas, 60% atingiram essa meta em 2020 e 48% agora no primeiro semestre. Sobre a realização do PSE, né, a programação do Programa Saúde na Escola. O planejamento foi realizado agora no primeiro semestre, 2021, e agora no segundo semestre, as ações efetivamente já foram iniciadas. Sobre saúde da mulher agora. Novamente, fazendo o comparativo 2020, 2021, primeiro semestre, 2021. Consultas de enfermagem para as gestantes. Então, o parâmetro são 2 consultas para 100% das gestantes. Das 34 gestantes, 77% atingiram essa meta, 99% agora, no primeiro semestre, atingiram. Em relação às consultas médicas, né, pré-natal gestantes, meta 4 consultas, 124% de meta. Então, assim, na verdade, houve mais consultas do que o preconizado, né? Tanto em 2020, que foi 124%, quanto no primeiro semestre de 2021, que foram 142%. Na população que demanda bastante consultas, então, acabou indo além do considerado o parâmetro. Quanto às consultas odontológicas a essas mesmas gestantes. Então, a meta é uma consulta, 17,6% atingiram essa meta em 2020, 2021, 8,8%. Quanto às consultas de puerpério, das 24 gestantes que depois vieram a ser puérperas em 2020, 100% realizaram uma consulta, pelo menos, e em 2021, 10%. Quanto à visita domiciliar para puérpera, dessas 24, houve 20% de cobertura das visitas domiciliares em 2020 e 2021, acabou não havendo, mas a equipe prontamente irá traçar estratégias devidas para corrigir isso. Sobre as doenças transmissíveis, falando agora da sífilis. Então, isso nas gestantes ainda. Houve um caso diagnosticado em 2020, foi tratado devidamente. Em 2021, não tivemos casos. E não tivemos casos de sífilis congênitas, nem no ano passado e nem neste ano. Agora, falando ainda de doenças transmissíveis, HIV, sífilis e as hepatites virais B e C. Em 2020, houve 3 pacientes que testaram positivo para o HIV no primeiro teste, o T1. Né? Desses, 2 realizaram o T2, que é a contraprova, o segundo teste para confirmar se realmente o paciente testou positivo. Isso em 2020. Em 2021, não houve diagnósticos positivos de pacientes soropositivos para o vírus HIV. Em 2020, no que diz respeito ao número de pessoas com cuidado compartilhado para HIV, foram 3 pessoas em acompanhamento, e agora, no primeiro semestre de 2021, 4 pessoas. Certo? E o número de pessoas atendidas ou referenciadas para as unidades de dispensa de medicamentos, 3 em 2020 e 4 em 2021. Então, a nossa unidade não dispõe, na farmácia, de medicamentos antirretrovirais para tratar o HIV, mas os pacientes são prontamente referenciados para unidades próximas, onde eles possam receber a dispensação das medicações prescritas. Quanto à saúde do homem, agora, número de consultas, né? Sejam consultas médicas, de enfermagem, visitas domiciliares, para os homens adultos entre 20 e 59 anos. O parâmetro é 0,6 atendimentos por ano para 100% dessa população. População numerada em 2.436 homens. Desses, houve 227% em relação à meta, né, de consultas em 2020 e 137% em relação à meta no primeiro semestre. População que demanda bastante atendimento, né, muitos diabéticos, hipertensos e com outras comorbidades crônicas. Então, muitos homens lá acabaram passando por consultas por diversas vezes, superando em muito essa meta preconizada de 0,6. Em relação à consulta do pré-natal do parceiro, nesse aspecto, realmente, deixou bastante a desejar, né, das 34 gestantes, em 2020 só 2 parceiros delas realizaram pré-natal, em 2021 somente 1.
Claro que não é tão simples essa questão, porque nem toda gestante vai ter o seu parceiro, né? Nem toda gestante tem o parceiro. As que tem, muitas das vezes o homem trabalha, né? Está em horário comercial, precisa tirar o sustento da família, e com isso acaba não conseguindo comparecer. Mas ainda assim a equipe precisa traçar estratégias para que pelo menos esse número venha a ser aumentado, né? Aproveitar os recursos que a gente tem, os horários estendidos, para que o parceiro consiga, pelo menos na maioria das vezes, comparecer e ser submetido ao pré-natal, porque também é muito importante. Quanto à saúde do idoso, o parâmetro, então, são 4 atendimentos ano para todos os idosos, são 1.571 cadastrados, né, pessoas acima de 60 anos. Desses, houve 1.581 consultas em 2020, e no primeiro semestre houve 1.026 consultas. Quanto à questão das visitas à instituição de longa permanência para idosos, nós temos uma instituição desse tipo na área descrita do nosso bairro, da nossa unidade, fica no bairro Caiçara. Em 2020 não houve visita, e em 2021 houve 3 visitas a essa instituição de longa permanência. Agora, quanto aos demais dados, passo a palavra para a enfermeira Mahara. Bom dia a todos. Dando continuidade aos dados, então eu vou falar um pouquinho sobre a saúde bucal. Então, os atendimentos em odontologia, eles foram um pouco restritos em 2020, os atendimentos de demanda programada, principalmente, mas os atendimentos de demanda espontânea, principalmente os atendimentos de urgência, juntamente com a escuta qualificada, então o paciente dava entrada na unidade com alguma urgência odontológica, alguma coisa relacionada, ele era acolhido, era atendido e era referenciado para o serviço de melhor necessidade dele. A gente teve também o acolhimento da odonto em relação aos atendimentos das gestantes. Teve os atendimentos domiciliares por parte da equipe também. Em 2020, a gente teve bastante apoio da odontologia em relação ao fluxo fast track da Covid-19. Então, a equipe de odonto, eles apoiaram bastante em relação à realização dos testes rápidos, assumiram praticamente 100% em 2020 da realização dos testes rápidos e da realização da notificação e o acompanhamento dos casos suspeitos ou confirmados. Teve as teleconsultas e, juntamente com o apoio da vacinação também na parte de organização da vacina contra a Covid-19. Sobre atenção à saúde nutricional, a gente tem uma população registrada com IMC de 30, maior ou igual a 30, de 874 pessoas, fazendo o dado comparativo de 2020 e 2021. A gente teve 13 registros de consultas de enfermagem a essa população, e no primeiro semestre de 2021 a gente teve um aumento dessas consultas de 24 registros. Sobre as consultas médicas, essa mesma população, a gente teve 138 registros em 2020 e 117 registros no primeiro semestre de 2021. Sobre o preenchimento um pouquinho desfocada com a máscara. Sobre o preenchimento do marcador de consumo alimentar, a gente não teve... Vou baixar um pouquinho. A gente não teve nenhum registro em 2020, porque, na verdade, a obrigatoriedade do preenchimento ela passou a ser vigente mais ou menos em meados de abril de 2021, juntamente com, em paralelo, assim, a vigência do Bolsa Família. Então, a gente teve 125 registros no primeiro semestre de 2021, enquanto em 2020 a gente não teve nenhum registro justamente por causa disso. E ele faz referência, o parâmetro ele faz referência a crianças menores de 3 anos, que tem que ter no mínimo 7 registros por ano, e as demais populações de 2 registros por ano. Sobre as doenças crônicas não transmissíveis, em específico a hipertensão e a diabetes, a gente tem uma estimativa do Vigitel de 24,5% uma estimativa de 24,5% de pessoas hipertensas em cima do total de população cadastrada, e dessas, a gente já fez o cadastro de 52% dessa população.
Desses, a gente tem 715 pessoas que fazem acompanhamento na nossa unidade, que representa um percentual de 63% em cima do total de pessoas cadastradas. Sobre a diabetes, a gente tem uma estimativa do Vigitel também de 7,4% de pessoas portadoras de diabetes em cima da população cadastrada. Nós já temos 72% de cadastros realizados, e desses, 85% fazem acompanhamento na nossa unidade. Nós tivemos 9 pessoas portadoras de diabetes, 9 registros de pessoas portadoras de diabetes que tiveram avaliação dos pés, dos membros inferiores. E amputações, nós tivemos 4 pessoas que tiveram amputações devido a essa comorbidade. Sobre as consultas, também relacionada à hipertensão e diabetes, nós tivemos consultas de enfermagem em cima de uma população de 1.146 pessoas, 15,7% em 2020, 16,3% no primeiro semestre de 2021. Consultas de enfermagem e diabetes, nós tivemos em cima da população cadastrada de 383 pessoas, 24,8% em 2020 e 24,5% em 2021. Em relação à consulta médica de hipertensão e diabetes em cima da mesma população cadastrada, nós tivemos 82,3% de hipertensão e 88,7%, respectivamente, em 2020, e 62,3% e 83% no primeiro semestre de 2021. Então, em relação a isso, eu gostaria só de frisar a questão da importância da gente reforçar consultas de enfermagem para essa população, que, apesar da gente ter tido uma melhora de 2020 para 2021, ainda é uma porcentagem bastante pequena em relação ao total de população cadastrada. Sobre os indicadores do Previne Brasil, nós gostaria de apontar aqui a questão da proporção de gestantes, com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizada, e a primeira até a 20ª semana de gestação, como o Dr. Ginel já comentou, a gente teve uma melhora significativa em relação a essa meta. Em 2020, no terceiro quadrimestre, foi o último quadrimestre avaliado, a gente teve 55,3% de meta atingida, sendo que era 60%, e já no primeiro quadrimestre a gente foi para 62,5%, evidenciando que a gente realmente conseguiu bater essa meta. Sobre as gestantes que tinham exames de sífilis ou HIV registrados, a meta também era de 60%, a gente atingiu 50%, evidenciando também teve um declínio, mas ele faz referência ao primeiro semestre de 2020, teve um declínio, mas ele foi evidenciado uma melhora do segundo quadrimestre para o terceiro de 2020, e como reforçando o que o Dr. Ginel já tinha falado sobre a questão da saúde da mulher, a gente teve uma melhora bem significativa em relação ao acolhimento dessa população. Gostaria de chamar a atenção para a cobertura do exame citopatológico também, que foi um indicador que a gente estava bem abaixo da média, mas que, enquanto equipe, a gente já traçou algumas estratégias que eu vou falar um pouquinho mais para frente, para a gente estar ampliando essa cobertura de coleta de citopatológico. Inclusive, nessa última semana, no último final de semana, a gente teve uma campanha de coleta de citopatológico, onde a gente fez, durante um sábado, 34 coletas de citopatológico. Então, foi tanto de demanda programada quanto de demanda espontânea, porque foi divulgado e a gente teve bastante procura. Então, foi uma campanha que teve bastante rendimento para a gente. Sobre a cobertura vacinal de poliomielite, a gente também é um indicador municipal, a gente também já está esteve traçando estratégias nos últimos meses para poder estar fazendo a captação desse público, para poder estar atualizando a caderneta e fazendo a administração da vacina. Acho que é isso. Sobre saúde na hora, gostaria de chamar a atenção aqui, principalmente por causa do tempo, que ela já mostrou para mim que a gente tem pouquinho tempo. Gostaria de frisar a questão da demanda espontânea, que a nossa unidade é uma unidade que atende majoritariamente
demandas espontâneas, evidenciando a questão da resolutividade. Então, a gente tenta acolher o paciente, tentar resolver aquela demanda dele que precisa ser resolvida no dia, naquele mesmo dia. Gostaria de falar também um pouquinho. Puxando para a minha equipe, eu tenho um perfil de território que é uma população bem idosa, com doenças crônicas, a maioria descompensada, e essa questão de eu conseguir atender o paciente, oportunizar o acesso naquele momento e evitar a questão da morosidade da demanda programada, eu consigo evitar, inclusive, óbitos. Isso é uma experiência que eu, enquanto integrante de uma equipe, eu consigo vivenciar, porque se eu estreito a frequência que um paciente descompensado está indo na unidade, oportunizando o acesso para ele, então eu consigo apoiar em relação à compensação da comorbidade dele. Então, a gente teve em 2020 15.541 atendimentos de demanda espontânea, que foi a maior quantidade, e demanda programada foi 1.428. No primeiro semestre de 2021, 10.989 de demanda espontânea e demanda programada 649. Esse aqui é sobre as estratégias. A equipe elencou 2 indicadores em relação às metas do Previne Brasil, de um indicador que estava bom, mas que a gente precisava traçar estratégias para potencializar esse indicador, e um indicador que estava muito abaixo da média, que a gente precisou traçar estratégias para poder melhorar esse indicador. Então, o primeiro é sobre as consultas de gestante, que realmente foi um dado que foi bastante significativo para a nossa unidade. Então, as estratégias que a equipe traçou foi em relação à vigilância das pessoas adscritas das equipes e facilitar os acessos aos testes de gravidez. Então, facilitando esse acesso, eu consigo captar essa gestante o mais precocemente possível, para conseguir fazer esse primeiro atendimento antes da 20ª semana e conseguir fazer o acompanhamento correto dela com o mínimo de 6 consultas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então, as atividades a serem realizadas foi a vigilância semanal da equipe de referência, então a gente faz esse acompanhamento por meio das reuniões de equipe, principalmente, a questão da retomada da escuta inicial, escuta inicial qualificada, porque a gente, igual eu comentei inicialmente, a gente consegue oportunizar esse acesso o mais precocemente possível. Os responsáveis, toda a equipe e o prazo durante o ano inteiro de 2022. Sobre a cobertura de citopatológico, foi um indicador que a gente esteve bastante abaixo da média, mas a gente conseguiu traçar estratégias, conseguiu começar já a implementar essas estratégias e já obteve bons resultados. Então, oportunizar os coletas mediante acesso por demanda espontânea. Então, a gente é uma unidade que tem a maior parte dos atendimentos de demanda espontânea, então, oportunizar esse acesso por meio disso. E a busca ativa com apoio da equipe, da vigilância das equipes e dos ACS das mulheres com preventivo atrasado. Então, sobre as ações, já para finalizar, sobre as ações de COVID, desde o começo de 2020, mais ou menos, as unidades se mobilizaram para poder estar adaptando o atendimento, fazendo o direcionamento mais adequado para a população que era sintomática respiratória e que não era. Então, essa foi algumas das ações que o Oliveira implementou, que foi o fluxo do Fast Track. Então, o paciente ele já dava entrada na unidade, já era direcionado para o ambiente mais adequado para poder fazer o acolhimento dele. Nós fazemos também o teste rápido e atualmente o teste de antígeno de segunda a sexta-feira no período da manhã. Ano passado a gente fazia os testes de GG e IgM com muito apoio da Odonto, igual eu comentei, eles apoiaram praticamente 100% dos testes, colheram praticamente 100% dos testes no ano passado. O RT-PCR, que a gente continua fazendo também de segunda a sexta-feira, no período da manhã, o telemonitoramento dos casos suspeitos e confirmados, para poder estar acompanhando esses pacientes e poder estar direcionando da melhor forma, a busca ativa dos ACS dos pacientes que apresentavam algum tipo relatavam algum tipo de descompensação durante o telemonitoramento, a vacinação de COVID
Então, nós somos uma unidade que faz vacinação de segunda a sábado, sábado em regime de campanha. Então, a gente conseguiu ampliar bastante a questão da vacinação em todo o nosso território, vacinando tanto os acamados quanto o ILPI, que foi a instituição que veio para a gente recentemente. E, por último, essa foi uma ação que foi implementada esse ano, mais ou menos no meado de março, que foi a sala de observação. Então, a gente conseguiu implementar uma sala de observação ali, onde quando tem um paciente que está com síndrome respiratória aguda grave, sendo atendido no sintomático respiratório, ele já é deslocado para essa sala, é acolhido pela equipe de enfermagem, posteriormente não, em conjunto com o médico que está fazendo atendimento sintomático. Então, ali a gente faz a revisão diária da sala. Nós tivemos também muito apoio em relação ao atendimento desses pacientes, tanto do distrito quanto do próprio SAMU, porque nós somos uma unidade que mais precisou fazer solicitação da ambulância do SAMU devido à descompensação de pacientes e à gravidade de pacientes que chegavam para a gente. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque os pacientes, eles procuravam a nossa unidade porque eles sabiam que eles iam ser acolhidos e atendidos, né? Então, chegou para a gente bastante paciente que estava descompensado, que estava realmente com uma complexidade bem importante. Nós tivemos, inclusive, nessa última foto, nós tivemos que fazer uma intubação orotraqueal. Então, foi uma coisa assim que mexeu bastante com a equipe, no sentido da gente conseguir identificar a competência da equipe que a gente tinha ali dentro e da confiança que os pacientes tinham também de estar procurando o serviço ali, e também do apoio que a gente teve tanto do SAMU quanto do distrito, porque as ambulâncias sempre atendiam a solicitação com bastante rapidez, e eu acho que é isso. É isso.